Você já parou para pensar como você reage às mudanças na sua vida? Você é resistente às mudanças ou você é adaptável às mudanças? E por que eu digo isso? Em um curto período de tempo, gente, a minha vida ela mudou assim drasticamente. Não em uma maneira negativa, não, nada disso, porque eu vejo que as mudanças elas são para o nosso crescimento. E eu vou prolongar esse assunto mais lá na frente. Mas, olha só o que aconteceu na minha vida. Eu morava com a minha mãe, saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha. Depois que eu fui morar sozinha, eu tive um episódio que aconteceu. Tive que ir pra João Pessoa. Lá eu conheci meu namorado, que virou meu noivo, que hoje é meu esposo. Fomos morar em João Pessoa, ele já era de lá. Eu fui morar em João Pessoa, pra quem não sabe, eu sou de Brasília. Fui morar em João Pessoa, moramos, né, lá por 6 meses. Engravidamos. Hoje nós temos o nosso filho de 5 meses. Voltamos para Brasília, estamos morando em Brasília atualmente. Fomos para um apartamento, hoje estamos em outro apartamento. E por isso que eu fiquei sem postar vídeo aqui nesse tempo todo no YouTube. Porque nós estávamos nesse processo de mudança, né? De mudar de casa, de reforma e tudo, enfim. E se eu te contar que isso não tem 2 anos? Todas essas coisas aconteceram em 2 anos. Porque eu sou uma pessoa adaptável à mudança. Eu me adapto à mudança. Eu não resisto, eu não confronto, eu não. Não. Mas, logicamente, isso se torna muito mais fácil quando você entrega a sua vida e o seu controle para Deus, né? E, logicamente, nós podemos falar sobre esse assunto mais espiritual lá na frente. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas não estão, a maioria das vezes, elas não estão preparadas para mudanças na vida. E, gente, as mudanças, elas são tão maravilhosas. E eu sei que muitas vezes nós não estamos preparados para tais mudanças, a maioria das vezes. E eu tava aqui pensando, quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo, gente, e se eu tivesse sido resistente às mudanças? E se eu não tivesse me adaptado às mudanças? Se eu não tivesse ido, dado minha cara a tapa, sabe? Pra ver, de fato, se ia funcionar ou não. Porque muitas vezes a gente tem essa possibilidade, né? De não vou fazer. Como será que estaria a Rafaela? Será que ela estaria bem emocionalmente? Será que ela estaria bem fisicamente? Nós temos que nos adaptar às mudanças. Heráclito vai dizer que nada é tão permanente quanto a mudança. E olha quão profunda é essa frase. Então, nós estamos em constante mudança, em constante evolução. O ser humano, ele muda, né, constantemente. Vou pegar o meu neném, que faz parte da minha mudança. Então, tudo fica mais fácil e mais tranquilo de se lidar quando nós nos adaptamos à mudança. Quando nós chegamos para ela e falamos assim, mudança, tudo bem, eu vou te aceitar. E isso parece muito, nossa, Rafaela, mas isso é tão fácil. Não, não é fácil. É um processo. Mas, por que eu falo isso de que é um processo? Porque tudo na minha vida eu tinha muita dificuldade em ações, em atitudes, em decisões. Eu não conseguia fazer com leveza. E se tornava muito mais pesado, se tornava muito mais difícil. Quando eu aprendi a levar a vida com leveza, com tranquilidade, tá, eu vou planejar isso aqui, mas e se sair da rota? E se sair um pouquinho do que eu planejei? Tá tudo bem, afinal, não sou eu quem planejo nada. Então, nós precisamos ser adaptáveis, nós precisamos nos moldar às mudanças. E olha que maravilha! Nós estávamos em um apartamento que nós nos queixávamos todos os dias para Deus. Por conta das janelas. A nossa janela ela era de frente para outra janela de outra pessoa. Então nós não víamos o céu, nós não sabíamos se estava chovendo, se estava sol, se estava chuva, não sabíamos como estava o dia. E aí nós sempre falávamos para o Senhor, né? Nós sempre fomos muito gratos pelo apartamento que o Senhor tinha nos concedido para morar. Mas nós sempre falávamos para o Senhor, Senhor, nós precisamos de céu, nós precisamos ver o dia, nós precisamos saber como está o dia. E o Senhor nos concedeu, gente, um apartamento com tantas janelas, com céu maravilhoso, pra gente ver ao acordar, pra gente ver ao dormir, pra gente ver o pôr do sol. Então, assim, olha só como é, né? Eu me adaptei
a mudança, porque antes, lá em João Pessoa, nós morávamos em um apartamento que dava pra ver tudo também. Então, assim, aí ir pra um apartamento que era todo fechado, todo recluso, às vezes eu falava com meu esposo, eu falava, nossa, amor, tô me sentindo tão presa aqui, que foi aí quando eu senti, assim, a vontade de voltar a trabalhar, sabe? Porque eu me sentia tão presa, era tudo tão escuro, assim, você não sentia um vento. E aí, mas nós estávamos ali, nós nos adaptamos à mudança, então nós nos mantemos ali. Nós vivemos momentos maravilhosos no apartamento, nós só temos a agradecer. Logicamente, foi lá onde Bruno José teve seus primeiros dias de vida. Então, assim, foi um momento maravilhoso. Nós tivemos muitos momentos bons no apartamento. Mas nós sempre falávamos para Deus. Eu sempre fui uma pessoa, sempre não. Eu aprendi a contemplar muito a natureza, o céu, sempre a andar e observar, sabe? Não estar ligada no automático. Quero inclusive vir falar sobre esse assunto em um outro vídeo, sobre estar no automático. E eu aprendi a não andar mais no automático, sabe? A realmente levar a vida com leveza, a observar a vida, a contemplar a vida. E eu pedia muito pra Deus, eu falava, Senhor, nos coloque em um apartamento que nós possamos ver, sabe, o dia, o céu, para que nós possamos observar. Mas ao mesmo tempo, vinha aquele sentimento de, nossa, mais uma mudança, mais uma... Ai, gente, e é caminhão, e é caixa, e você tem que colocar tudo no lugar, e não sei o quê. E aí, por muitas vezes, eu me pegava e falava, ai não, é melhor a gente continuar aqui, não sei o quê. Só que ficava esse sentimento indo e vindo, sabe, de mudar, de querer mudar. E até que chegou o dia em que o Senhor nos concedeu um apartamento com esse tanto de janela. E é isso que eu falo, sabe? Muitas vezes nós nos prendemos a pessoas, a coisas, a sentimentos, a casas, a lugares que só estão nos fazendo mal, que não estão nos levando pra frente, sabe? Que estão realmente nos prendendo. Então, nós precisamos parar para refletir, será que isso realmente está me fazendo bem? Será que isso realmente está me fazendo evoluir? Ou será que eu preciso de uma mudança aqui nesse ponto? Porque quando nós saímos de lá e nós viemos pra cá, gente, parece que tudo tá fluindo com uma leveza, assim, com mais leveza e com mais naturalidade, sabe? Parece que agora tá fluindo, sabe? Antes eu precisava me esforçar, mas agora tá fluindo. E quão maravilhoso isso é. Precisamos ser gratos, sim. Mas, olha só, por um momento eu pensava em, nossa, mais mudança, mas tem isso, tem aquilo. E muitas vezes isso podia me bloquear, sabe? Me travar assim de não, agora não. E aí aconteceram coisas que nós pudemos entregar o apartamento antes do prazo do contrato. Porque teve uns problemas estruturais no apartamento e nós entregamos antes. Então, assim, todo um cenário perfeito que Deus preparou para que nós saíssemos do apartamento. A mudança é algo fantástico, é algo fantástico. Tem uma outra frase que eu até peguei aqui e ela é do John Kennedy. A mudança é a lei da vida. Aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente estarão certamente perdidos no futuro. Então, eu falo que nós devemos olhar para o passado, pegar referência de coisas boas ou coisas que para aprendermos e não fazermos mais. Devemos nos manter no presente e devemos olhar para o futuro planejando-o, mas não viver no futuro. Tem aquela história de quem vive no futuro vive ansioso e quem vive no passado vive em depressão. Então, nós devemos viver aí na nossa presença, né? No nosso presente. No presente, que é um presente dado por Deus. É verdadeiramente um presente. Por todas as mudanças que eu passei, eu sempre tive esse sentimento. E hoje eu verdadeiramente afirmo que as mudanças, elas são para crescimento. Ah, e uma coisa super importante que eu não posso deixar de falar é sobre a minha mudança interna. Eu passei por um processo muito grande de mudança durante as mudanças. Quando saí da casa da minha mãe, eu estava num processo de desenvolvimento pessoal. Então, eu estava me desenvolvendo, eu estava me conhecendo como mulher, eu estava me conhecendo como Rafaela, estava aflorando a minha feminilidade
E foi um processo, assim, muito lindo e maravilhoso que eu pude viver, assim, sabe? Então, foi um processo de muitas descobertas. Quando eu fui morar sozinha também, eu passei por um processo muito grande de desenvolvimento espiritual, que foi assim, uau! Então, olha só, todas essas mudanças, elas me fizeram desenvolver. Então, eu fui me desenvolvendo em várias áreas da minha vida. Me desenvolvi pessoalmente, me desenvolvi espiritualmente, me desenvolvi fisicamente. Nessa descoberta, né, de ser mulher, de ser feminina, com a minha concentração feminina no ponto certo, eu pude ser mulher, né, e conheci o Bruno. E isso só aconteceu porque eu estava em um processo de desenvolvimento pessoal. Eu estava me descobrindo, me aflorando como mulher, né? E quando o Bruno me conheceu, eu fiquei muito feliz porque ele falou assim: você é muito feminina. Gente, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Então, olha só, passei por um processo de mudança, de um desenvolvimento pessoal, fui me conhecendo cada vez mais e o homem da minha vida falou simplesmente pra mim: você é muito feminina. Então, assim, pra mim, ver aquele processo acontecendo foi maravilhoso, sabe? E ver as mudanças acontecendo na minha vida foi algo, assim, maravilhoso. Então, se eu posso te dar um conselho, se adapte a mudanças, seja adaptável a mudanças. Eu poderia muito bem não gravar esse vídeo. Eu tive várias coisas que me impediram de gravar esse vídeo hoje. Gente, foram tantas coisas que eu não vou citar aqui. Mas um dos motivos é eu poderia não querer colocar o neném aqui no vídeo, né? E eu iria deixar de gravar o vídeo, iria deixar de passar esse conteúdo tão maravilhoso. Então, assim, não deixe que as coisas externas, ou que situações, ou que pessoas te impeçam de tais mudanças, sabe? De fazer aquilo que você deseja fazer, ou que você precisa fazer, porque muitas vezes a gente não deseja a mudança. E é isso, tá? Se você quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, eu tenho um Instagram, eu vou deixar aqui na descrição. É só você me seguir por lá. Eu sempre posto a minha rotina. Posto muito esse neném lindo da mamãe lá também. E em breve nós vamos abrir as inscrições para o método SMP. O método SMP, ele é um método, sou minha prioridade, para que você possa se descobrir, para que você possa se entender, para que você possa se desenvolver pessoalmente. Foi um método que eu desenvolvi e que foi 100% aplicável, que eu apliquei na minha vida e funcionou. Olha onde eu estou, gente. De uma mulher frustrada, sem perspectiva de vida, sem um companheiro, sem... Gente, a frase que eu mais falava era: eu não sabia como que eu ia lidar com casa, esposo, filho, porque era muita coisa para se fazer e ainda empresa. Mas quando você aprende a administrar tudo isso e gerenciar principalmente as emoções, porque assim, de todos esses deveres aí, gente, administrar as emoções é um dos pontos mais chave para que você possa fazer tudo isso. Quando você aprende a administrar tudo isso, você vai, sabe? Então, assim, lá no método SMP também você vai aprender isso. Você vai desenvolver, desencadear e aflorar essa sua feminilidade e se desenvolver cada vez mais como mulher. Então é isso. Um beijo, me aguarde no próximo vídeo e tchau, tchau!